Estamos de volta com o Planeta SPM. Hoje nós estamos falando sobre as manifestações, como o papel do jornalista na cobertura delas está influenciando essa mensagem, esse momento histórico do país. Aqui comigo o Márcio Campos. Eu queria saber exatamente a pergunta que veio do nosso Twitter, do @PlanetaSPM. Quais são os cuidados de cobrir uma manifestação como, por exemplo, grupos como o Black Bloc, né, que são violentos e que por si só exigem um tratamento especial, já que eles não se definem como um grupo, eles têm tendências anarquistas? Bom, os cuidados que a gente tem numa manifestação como essa é em qualquer outra manifestação, né? Eu quero deixar bem claro o seguinte: durante essas manifestações que aconteceram durante o ano todo, eu acompanhei todas narrando do helicóptero. Então muita gente pode estar falando assim, o Márcio está cômodo, porque ele está narrando do helicóptero, então ele não está lá presente. Já participei de várias manifestações, não só como profissional, mas como estudante também. Eu fui um cara pintada, eu saía de Taubaté, da Universidade de Taubaté, eu vinha para a Avenida Paulista e ia para outras cidades do país para protestar também. Entendeu? Então, eu participei dos dois lados, eu vi os dois lados e hoje eu vejo o outro lado, que é estar como profissional. Você tem que ter alguns detalhes importantes. Evitar levar muita coisa para uma manifestação como essa, muito equipamento. Quanto menor o seu equipamento, e hoje a gente tem câmeras pequenas, digitais, de uma qualidade muito boa, então o máximo que você puder evitar de se expor com algum tipo de nome da sua emissora de TV, do seu jornal, isso é importante. Não é que você tem que ser anônimo, ser no anonimato, não é isso. Senão você coloca uma microcâmera, pronto, acabou, beleza. Mas evitar, porque você nunca sabe a reação do outro que vai te encontrar. Perfeito, Márcio. E quem complementa essa resposta para a gente é o repórter especial da Folha de São Paulo, Juca Varela. Bom, tivemos um probleminha no contato com o Juca. Eu queria saber de você também, você acha que já é possível estabelecer algum paralelo entre esse confronto aqui do Brasil e uma guerra civil, um conflito civil? Você acha que a gente já pode falar isso? Não, eu acho que a gente está longe de ter um confronto civil, uma guerra civil. Eu acho que a gente está longe disso, né? E eu espero que a gente não chegue nesse patamar, não chegue nesse nível de ter uma guerra civil. Não acredito nisso. Agora, as manifestações que acontecem, né, como a gente viu o representante dos fotógrafos, da ARFOC falar, é extremamente legítima. Nós temos o direito de ir para as ruas protestar, de manifestar e principalmente de reivindicar. Uma coisa que é unanimidade entre todas as pessoas que você pode conversar e perguntar é não a violência, até a página 5, porque tem um grupo ou alguns grupos que vão para a rua para querer quebrar tudo, né? Então, lamentavelmente, a violência não leva a lugar nenhum. Agora, o nosso direito legítimo de reivindicar leva como levou, como conquistou, e eu quero parabenizar o grupo que iniciou essa manifestação, esse movimento que trouxe uma bandeira para a rua e que fez outras bandeiras que estavam deitadas, que estavam caídas, se levantar. Viratona. Perfeito. Agora a gente já restabeleceu o contato com o Juca. Nós vamos falar com ele. O Juca, ele é repórter especial da Folha de São Paulo. Olá, Juca, tudo bem com você? Oi, boa noite a todos. Agora acho que consegui me conectar aqui. Boa noite, Juca. Boa noite. Então, Juca, como eu falei com o Márcio aqui, você acha que você que já cobriu guerras, como a Guerra do Iraque, você acha que já é possível estabelecer um paralelo entre o confronto do Brasil e guerrilhas, guerras sociais que estamos tendo, por exemplo, na Primavera Árabe? Você acha que é possível fazer algum paralelo? Bom, eu acho que, primeiro, qualquer situação de conflito, ela é comparável, né? Eu fui cobrir a Guerra do Iraque. Depois eu tive mais 3 vezes lá em Bagdá, sempre enfrentando situações de perigo e não perdi olho, por exemplo. E teve jornalista que, cobrindo manifestação na Paulista, já perdeu o olho e se machucou até de uma forma meio grave. Então eu acho que dá para comparar sim, porque os players aí que estão em jogo se parecem muito com uma situação, por exemplo, como eu vi lá no Iraque, não é? Em que você tem alguém de um lado querendo reportar de alguma maneira, querendo exercer a sua liberdade de expressão e reportar aquela situação. De um outro lado, você tem uma população insatisfeita ou um grupo menor, mais engajado, vamos dizer que a gente pode até comparar com uma resistência aí, não é? E tem também a força policial tentando manter essa ordem. Então, tem alguns elementos aí que são muito semelhantes. O que muda um pouco é a intensidade, os efeitos, né?
Porque numa guerra, numa situação de um conflito maior, você está com a vida em jogo, né? Então, mas eu acho que os elementos são os mesmos. Dá para comparar então, né, Juca? Hã? Então a gente pode comparar, fazer um paralelo assim, né? Eu acho que dá. Tem elementos de comparação. Entendi. Inclusive a postura. Eu vi, acho que, não sei quem falando, o Márcio, né? Falando que tem horas que você tem que... não pode mostrar que você é jornalista, não é? Não foi isso? Quem falou isso, Márcio? Juca, eu disse isso inclusive até para você não se expor, se bem que em algumas situações, por exemplo, nas guerras, você tem o carro escrito imprensa, né, press, tal, não sei o quê, você tem o seu colete escrito pressa, então... Vocês acham que isso ajuda ou atrapalha no caso do Brasil? Então, na situação que a gente vive hoje aqui, muito próximo, eu acho que isso atrapalha um pouco, viu, Juca? Porque você vê tanto carro de imprensa sendo quebrado. Por que o carro de imprensa está sendo quebrado? Por que nós jornalistas, porque seguramos um microfone com um cubo, estamos sendo atacados, entendeu? Então, hoje aqui, eu prefiro trabalhar sem identificar a empresa onde eu trabalho. Não porque tem alguma coisa contra a minha empresa, porque o jornalista virou alvo. Você concorda, Juca? Exatamente. Então, tem momentos em que isso aí tem que ser avaliado pelo profissional que está no terreno, né? Tem hora que ele tem que se mostrar jornalista, em algumas situações, até pela sua segurança. E tem momentos que quanto mais discreto ele tiver no campo, no terreno, ou na área de conflito, ele vai ter mais segurança. Aqui em São Paulo, eu concordo com o Márcio. O que está acontecendo é que você tem que exercer a sua profissão, ou no rádio ou na TV, os repórteres da Globo, por exemplo, tiraram o cubo do microfone, não foi verdade? Isso, é a situação que eu citei agora há pouco, exatamente. Me foi oferecido na Folha de São Paulo capacete e colete, escrito em imprensa. Eu rejeitei, não quis, preferi trabalhar no anonimato, não é? Então, eu acho que dependendo da situação, aqui, a manifestação, com o desenrolar dela, né, começou em junho, das 6 ou 7 que aconteceram, eu cobri 4 delas. Na segunda ou terceira, eu já optei por trabalhar numa forma discreta, porque a gente virou alvo, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, se a gente tiver mesmo a fim de fazer uma avaliação correta ali, reportar de forma correta, a gente tem que manter a máximo de discrição, né? E não se mostrar como jornalista. Aqui o quadro foi esse mesmo, eu concordo com... Deixa eu falar 30 segundos, o Juca é um dos mais experientes aqui com a gente, né? O Juca falou uma coisa, fez uma comparação, tivemos jornalistas que se feriram aqui em manifestação, ele, por exemplo, que já cobriu guerra, não ficou ferido. É aquele ponto que eu disse no início do nosso bate-papo aqui, onde eu estou, por que eu estou, aqui é o melhor lugar para eu ficar, né? Então, o que eu falei no início, não que eu esteja certo, outro pode dizer que eu estou errado, não tem problema, mas aí agora a gente vê uma confirmação, uma ratificação do Juca, que é um profissional extremamente experiente, que esteve lá fora cobrindo guerra, eu não fui, ele foi, então é exatamente aquele ponto. Por que eu estou aqui? Onde eu estou? O que eu devo fazer aqui? Estou no lugar correto? E o Juca exemplificou isso para a gente agora. Exatamente. Juca, a gente agradece muito a sua presença, é muito bom ter o nome como você debatendo sobre as manifestações e o futuro da classe jornalística. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E a gente continua esse debate no próximo bloco, o Planeta SPM volta já.